Educar uma criança para que ela cresça com princípios e valores é um desafio tanto para todos os pais. Hoje, no Minha Escola, você verá os pilares de uma boa educação. Veja também quais são os 4 elementos da arte e a importância deles para o desenvolvimento infantil. Educar não é fácil, mas algumas atitudes ajudam a construir uma relação de respeito e confiança com os pequenos. A educação precisa estar baseada em um relacionamento. Dificilmente uma criança vai respeitar ou aceitar limites e regras de quem nada tem a ver com ela. Para que exista respeito, para que haja obediência, é preciso construir, antes de tudo, um vínculo, uma base de carinho e cuidado. E nesse sentido, pais e mães precisam estar preparados para a dedicação e o trabalho que educar uma criança exige. Os pequenos, infelizmente, não aprendem o que a gente diz que deveriam. Eles aprendem por observação, por experimentação. Vão testando diferentes situações e reagindo aos climas e ambientes à sua volta. Portanto, se você pretende ensinar algo, exerça-o primeiro. Aprender a conviver é entender que existem limites. Dar esses limites a uma criança é fazer um bem a ela. Mas também é fundamental valorizar os seus esforços e ajudá-la a reconhecer seus pontos fortes, seja nos estudos ou no comportamento. Suas conquistas merecem ser valorizadas. Não se trata de elogiar qualquer coisa que a criança faça, porque aí o discurso fica vazio. Mas se ela for tenaz, se ela se aplicou, se houve um esforço, é importante reconhecê-lo e celebrá-lo. Se a criança disse algo inadequado, tente entender de onde isso surgiu. Escute seu raciocínio e explique o que for necessário, mas não a desqualifique. É sendo ouvida e guiada que ela vai construindo sua autoconfiança e sua argumentação. Todos sabemos que educar não é tarefa fácil e que não existe um manual de educação perfeita, mas existem alguns pilares que podem ajudar. O nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre esse assunto. Ao meu lado está a pedagoga Patrícia Altomani. Seja bem-vinda, boa tarde. Então conta pra gente sobre esses pilares da educação. Boa tarde. Na verdade, os pilares são 6 princípios básicos que vão ajudar os pais nesse processo de educação. Nós sabemos que educar não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, que são dias tão corridos, mas nós não podemos esquecer que é importante, que é necessário. Então são 6 princípios que vão auxiliar no dia a dia. Então, quais são esses 6 princípios básicos que você acabou de me citar? O primeiro princípio que nós colocamos é o afeto. Então, assim, a relação entre os pais e o filho tem que estar ligadas pelo afeto. Então, você vai ter que dizer um não, mas você não precisa brigar, você não precisa gritar, porque assim, a partir do momento que ele tem esse vínculo com a mãe, que ele tem esse vínculo com o pai, isso gera essa confiança. Então, o impor um limite em um relacionamento já construído com afeto, com essa ligação, é mais fácil. O que leva para o segundo princípio, que é o respeito. Então, assim, a criança, ela tem que respeitar
E a educação está através do exemplo. Então, assim, não querer que o seu filho dance funk, faz através do exemplo que você vai dar. Porque se você for numa festa e começar fazendo isso, como que você vai impor o não? Então, a criança, ela imita o que você faz. O respeito está nisso. Então, assim, a partir do momento que eu imponho o limite, que eu falo assim, não pode fazer isso, a criança ela já está ligada comigo e ela já respeita. Então é necessário, os dois primeiros princípios são os mais importantes, que é o afeto e o respeito. Você citou aqui que as crianças elas aprendem muito através da imitação. Então esse também é um dos pilares da boa educação? Sim, o exemplo é um dos pilares da boa educação. Então, assim, a criança ela tem que ter o afeto, que é a ligação com os pais, ela tem que respeitar os pais. Então, o pai falou que não é não, eles precisam entender. Ela se comporta através do exemplo e ela tem que ter limite. Essa é uma das grandes dúvidas dos pais. Eu já passo o dia inteiro longe, à noite eu vou ter que falar um não? Sim, é importante. A criança precisa aprender a ouvir o não, ela pede o não. Você pode reparar que tem um dia que você chega em casa que parece que ela faz tudo, esperando o não. Então, assim, ela precisa entender que tem coisas que sim, ela pode, e tem coisas que não, que ela não pode. E o exemplo é uma boa maneira de você estar educando. Você pode colocar um não, você pode dar esse limite e usar uma atitude sua como exemplo. Então, assim, não, você não pode comer a bolacha antes da janta. Olha, a mamãe vai jantar também, nós vamos comer a salada, o arroz, a carninha, e depois sim, depois nós poderemos comer a bolacha juntos. Impor os limites é muito importante. Mas e quando essa criança é obediente, respeita os pais e aceita o que os mesmos os dizem? Então, como que os pais devem lidar com isso? É exatamente isso. A criança ela não precisa ser só repreendida, ela tem que ser estimulada também. Então, quando ela faz uma coisa certa, o pai tem que ressaltar, tem que dar parabéns, é isso mesmo. Então, ele comeu tudo, ele comeu os legumes muito bem, você comeu a cenourinha do coelho, você vai pular alto igual o coelho, que lindo. Então, assim, eu não posso só falar um não, eu tenho que parabenizar porque ele faz. Mamãe, eu tô indo dormir, vamos escovar o dente? Muito bem, vamos tirar todos os bichinhos da boca. Aí depois você pode assistir um desenho, a mamãe vai ler uma historinha. Então, você tem que falar um não no momento de dar o não, mas você tem que parabenizar, você tem que incentivar que ele continue fazendo o correto, que ele continue fazendo o que você ensinou, que é o certo. Cada indivíduo é cada criança ela é única em si. Então, esses 6 princípios servem de base para todas as criações? Na verdade, a sua pergunta chega exatamente no 6º pilar, que é a aceitação. Na verdade, não existe um manual. Olha, você tem que fazer assim, assim, para dar certo. Cada criança é uma. E o pai precisa entender isso. Pode ser que a forma que a sua irmã eduque o seu sobrinho não seja a mesma que vai funcionar com o seu filho. Mas o que eu preciso entender? Que eu estou fazendo o meu melhor. Pode ser que ele não seja tão bom com números, mas ele com 3 anos já esteja escrevendo as primeiras palavras. Por que não estimular? Estimular um pouquinho mais com os números e as quantidades, mas olhar com esse olhar diferenciado. Olha, talvez ele tenha uma habilidade maior com as áreas humanas. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado para o meu filho e não criar um modelo e querer que ele faça igual. Então, para terminar, dá algumas dicas para os papais e para as mamães estarem lidando mais facilmente com esse processo de educação e de criação dos seus filhos. Eu acho que as principais dicas é assim, tenha um tempo para o seu filho. Então, assim, no carro mesmo, pergunta como foi o dia dele, conta como foi o seu. Se você precisar repreender, nunca em público. Se você estiver numa festa, leva no banheiro, senta para conversar. Repreenda no momento, mas não na frente das pessoas. E seja sempre o exemplo. Seja para ele o que você quer que ele seja para você. Então, se você gritar, ele vai gritar com você. Se você jogar um papel no chão, ele vai jogar, vai se tornar, é hábito, é comum. Se você não jantar, trocar a sua janta sempre por um lanche, ele também vai fazer isso. Então, seja o exemplo para ele, trate ele com toda a educação e coloque os limites que são necessários. A educação não significa a agressão, o bater não significa educar. E talvez o seu exemplo ensine muito mais do que um castigo. Caso você queira rever este programa e os demais, acesse o nosso blog
www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Vamos para um breve intervalo, não saia daí! Voltamos já já! Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. Estamos de volta! Agradecemos o seu carinho e a sua audiência. Acompanhe agora os 4 elementos da arte. A linguagem da arte na educação infantil tem um papel fundamental, envolvendo os aspectos cognitivos, sensíveis e culturais. A arte é importante na vida da criança, pois colabora para o seu desenvolvimento expressivo, para a construção de sua poética pessoal e para o desenvolvimento de sua criatividade, tornando-a um indivíduo mais sensível e que vê o mundo com outros olhos. Os seres humanos são dotados de habilidades e possuem a capacidade de aprender e de ensinar. A criatividade da criança precisa ser trabalhada e desenvolvida, e é por meio do trabalho realizado com atividades artísticas nas escolas que isso será possível. A cada fase que a criança passa, desenvolve mais a habilidade de criar e, consequentemente, sua autonomia, tendo assim mais facilidade para se expressar e se comunicar com o mundo. Hoje nós falaremos sobre os 4 elementos da arte e como seu filho se desenvolve dentro desses aprendizados. Boa tarde, seja bem-vinda. O que são esses 4 elementos da arte?
Boa tarde, Luísa. Um assunto muito interessante para que os pais fiquem sabendo e também aprendam a estimular os seus filhos quanto a esses elementos. A arte, desde a antiguidade, vem para trabalhar a sensibilidade e expressão de emoções. E então foram divididos 4 elementos para que essas emoções sejam expressadas. Então nós temos as artes plásticas, a dança, a música e o teatro. Você falou sobre os 4 elementos da arte, que são música, dança, artes plásticas e teatro. Você podia falar um pouquinho sobre as peculiaridades de cada uma delas? Ok, Luiz. Então vamos começar pelas artes plásticas. As artes plásticas consistem na expressão de sentimentos através da produção de esculturas ou pinturas usando diversos materiais. O teatro é uma forma de arte onde um ator ou um conjunto de atores interpretam uma atividade ou uma história e as apresenta para um público determinado em um determinado local. A música se constitui na exteriorização de sentimentos através de sons combinados, ritmos, harmonia e melodia. Toque, patoque, patoque, taque, tiquete, tiquete, tumba, tumba, tumba. A dança é a arte de movimentar o corpo em movimentos expressivos ao som da música. E qual a importância desses elementos na educação infantil? Luiz, é de extrema importância que as crianças tenham contato com os 4 elementos da arte desde a sua educação infantil. Porque a arte ela vem para trabalhar a sensibilidade e expressão de emoções na criança. E dentro de cada elemento, eu consigo assim ativar, estimular habilidades cognitivas e fisicomotoras dentro da criança. Vamos citar alguns exemplos dentro de cada elemento. Na música, eu trabalho oralidade, eu trabalho ritmo, eu consigo trabalhar matemática e português dentro deste elemento, sem contar da sensibilidade da expressão que a música traz. Nas artes plásticas, a criança deve ter contato com diferentes tipos de materiais. Através da pintura, usando telas, pincel, guache, através da arquitetura e cerâmica, usando argila, usando até mesmo barro, usando tudo isso para que ela possa se expressar através daquilo. Nós sabemos que o desenho infantil tem muito significado quanto ao psicológico da criança. E este desenho, ele pode ser reproduzido também através das esculturas. Então é muito importante para a criança que ela tenha contato com esse tipo de elemento. Você citou as artes plásticas e a música, e com relação ao teatro e à dança? É incontestável o estímulo ao corpo que a dança provoca nas crianças. Nós, pedagogos, trabalhamos a dança toda a questão de lateralidade, de noção de espaço, de equilíbrio, e todas essas habilidades motoras e cognitivas são trabalhadas com o elemento da dança, usando um outro elemento que é a música. Então a dança se completa com os outros elementos. No teatro eu consigo desenvolver na criança toda a questão de oralidade, de imaginação, criatividade e até a noção do espaço por conta da movimentação no palco. E é daí que nós vemos a importância que a criança tem de aprender cada um desses elementos. Bom, a gente está falando aqui sobre os 4 elementos da arte, mas qual é a real definição sobre arte? O que é arte? Luísa, a arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada a uma ordem estética ou comunicativa. E ela é dividida nessas 4 linguagens que nós temos já falado anteriormente, né? Que é o teatro, a dança, as artes plásticas e a música, que não deixa de ser nenhum deles estético e comunicativo. E quais atividades dos 4 elementos vocês desenvolvem aqui na escola? As escolas Fadelito dão extrema importância a esses 4 elementos porque nós sabemos o que ele causa dentro da educação da criança e do seu desenvolvimento. Então nós temos atividades específicas para trabalhar cada um deles. Dentro da música nós gostamos muito da roda de música, que as crianças se divertem e elas aprendem se divertindo.
Porque na educação infantil a criança tem que aprender através do lúdico. E a roda de música não é nada mais que isso. É uma forma lúdica de ensiná-la e desenvolvê-la dentro de um elemento da arte, de uma forma indireta. Dentro do teatro, nós trabalhamos com fantoche, tanto para que elas ouçam as histórias contadas pelo fantoche e depois cada uma pega o seu fantoche e ela conta a própria história com o fantoche, trabalhando assim a sua oralidade, imaginação e criatividade. Dentro da dança, nós trabalhamos toda a questão de lateralidade e conhecimento do corpo. Então nós usamos músicas que retratam as partes do corpo, usamos muitas músicas da Xuxa, que ela foca muito, né, cabeça, ombro, joelho e pé, lado direito, lado esquerdo, e as crianças se divertindo aprendem. E dentro das artes plásticas, nós trabalhamos com pintura, com massinha e sempre com a intervenção do mediador. Então, se a criança está trabalhando com massinha, nós vamos lá e intervimos dizendo o que é para ela fazer. E assim ela vai aprendendo, vai se desenvolvendo cognitivamente e motoramente também. Então, toda a questão da coordenação grossa, da coordenação fina, da lateralidade, criatividade, imaginação é o foco da arte dentro das escolas Fadelito e que tem atingido um grau de evolução muito bom. E como em casa os papais e as mamães podem trabalhar esses 4 elementos com os seus filhos? Bom, Luiz, a primeira dica para os pais de casa é inserir a criança nessa cultura artística. Como ele faz isso? Levando a criança até musicais, até espetáculos de dança, teatro, museus. E dentro de casa é importante que a criança tenha lá o seu cantinho da pintura, o cantinho onde tem a sua massinha, tenha acesso a diversas músicas. Quem dirá mesmo, até as músicas que ela costuma usar na escola, que ela tenha também em casa para ser um desenvolvimento continuado, né? Dentro de casa os pais podem trabalhar esses aspectos da arte, todas essas linguagens, através do fantoche, do jogo de mímica, o cantinho da pintura. As crianças podem e devem ter acesso à música, a musicais, DVDs mesmo. Então são essas as formas que os pais podem dar continuidade ao trabalho que já é executado aqui nas escolas Fadelito. E é sobre isso que falaremos hoje. Ao meu lado está a pedagoga Ivana, esqueci o seu nome. Então fala um pouquinho sobre essa experiência. Experiência não, sobre a abertura Nova Zelândia. Oi? Ai, esqueci. E hoje a gente percebe que a criança cada vez mais está procurando... Então, para completar, é importante que possamos... Esqueci. Então, para completar, como podemos formar um... E como você disse, ela está de mãos dadas com a curiosidade. Você disse isso? Disse. Ai, desculpa. A criatividade, a curiosidade, toda essa habilidade que ela pode e ela serve de ela serve de exemplo para os outros amigos. Ela está relacionada a diversas coisas que... Esqueci, gente, sumiu. Peraí. Pode ir? É importante. Nossa, deu branco, desculpa. Pode ir? Com certeza. E ela vai, com certeza, de novo não deu. E a comunicação é uma delas. Esse poder de argumentação é... Com certeza. A comunicação é o que viabiliza tudo. Como os pais podem estar incentivando a curiosidade e ao mesmo tempo não gostei disso, de novo. O primeiro dia na escola é sempre difícil. Estamos de volta. De novo, o caminhão está passando. Nós convidamos a pedagoga Patrícia... Olha que maneira fala Manieri, não sei porquê, mas simplesmente Manieri. Seja bem-vinda, boa tarde. Qual que é a ideia? A adaptação escolar
É um momento de angústia. Não é, às vezes não é, né? Às vezes é legal. Então... E a maioria não. O que eu tava falando? Esqueci tudo. E alguns deles até se sentem culpados. Culpados. Pois é, pelo amor de Deus, né? Se você colocar isso no Palha Nosso Te Mato. Esqueci. Alguns pais nesse Chegamos ao fim. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Que todos tenham uma excelente semana e até o próximo sábado.